Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconhecemos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os glorificamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos remistes pela morte e ressurreição do vosso Filho, concedei aos nossos irmãos e irmãs, que tendo professado o mistério de nossa ressurreição, mereçam alegrar-se na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Podemos sentar. Leitura do profeta Isaías. Naqueles dias o Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte, enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor disse: naquele dia dirá: este é o nosso Deus, esperamos neste vale até que ele nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado, vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor meu Deus, a vós eleva a minha alma. Todos. Senhor meu Deus, a vós eleva a minha alma. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, sois bondade sem limites, ó Senhor. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Aliviai meu coração de tanta angústia e libertai-me das minhas aflições. Considerai minha miséria e sofrimento e concedei vosso perdão aos meus pecados. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Defendei a minha vida e libertai-me. Em vós confio, que eu não seja envergonhado, que a retidão e a inocência me protejam, pois em vós eu coloquei minha esperança. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma.
Aleluia, aleluia, aleluia. Benditos do Pai, se apossai-vos do reino, que foi preparado bem desde o começo. Aleluia, aleluia, aleluia. Fiquemos de pé. Lavis meis, digni, competente, anuncie evangelho sui. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vindes, bendito do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai os preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome, e não me destes de comer. Eu estava com sede, e não me destes de beber. Eu era estrangeiro, e não me recebestes em casa. Eu estava nu, e não me vestistes. Eu estava doente, e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos assentar. Caríssimos irmãos, é com imensa alegria que hoje celebramos essa missa pelas almas de todos os fiéis falecidos. Vamos rezar a Deus pedindo a misericórdia dele por essas almas. O Evangelho de hoje está em São Mateus capítulo 25 e fala
do juízo final. O primeiro juízo, chamado juízo particular, acontece logo após a pessoa morrer. Esse é o juízo particular. Mas o evangelho de hoje fala do juízo final. O juízo final acontecerá no fim dos tempos. E esse juízo acontecerá com todas as pessoas, desde Adão até o último ser vivente, o último homem vivente na terra. O juízo. Quem é o juiz? O juiz é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai julgar. Ele julgará primeiro por justiça. E não é justo, meus irmãos e minhas irmãs, que aquelas pessoas que não amaram a Deus, que viveram em pecado, que viveram em desobediência, que viveram em negligência, possam se juntar com aqueles que viveram toda a sua vida procurando amar, servir e conhecer a Deus. Pega essa toalhinha aí, por favor. Não é justo. Por isso, nosso Senhor também pede a cada um de nós no Evangelho de hoje que todas as pessoas que se aproximar de nós, se aproximar da sua residência, você não deve negar comida, nem bebida. As pessoas que estão enfermas, você também deve visitá-las e deve rezar por elas. Os presos também deve ali visitar e, sobretudo, rezar por eles. Esse é o Evangelho. É um desafio a nós. E o interessante do Evangelho de hoje é esta passagem que nosso Senhor começa. Olha, vocês vão receber como herança o reino que meu Pai os preparou desde a criação. Então, Deus, ele não criou ninguém para se perder. Deus não criou ninguém para ir para o inferno. Porque o próprio Evangelho, o próprio nosso Senhor está dizendo aqui, olha, o reino que foi preparado para vocês desde a criação. Mas Deus, ele é onipotente. Ele sabe de todas as coisas. E ele já sabe de antemão que muitas pessoas vão se perder. Mas até mesmo essas pessoas que irão se perder, Deus não as criou para isso. Deus criou para um reino, para um trono, para viver junto com Ele lá no céu. E aqui o Evangelho nos fala de uma verdade que muitas pessoas esquecem. Afastai-vos de mim, ide para o fogo eterno, ou seja, o inferno, preparado para o diabo. Então Deus preparou o céu, preparou o reino para o ser humano. E o inferno ele preparou não para o ser humano, ele preparou para o diabo. Preparado para o diabo e para os seus anjos. Lúcifer era um serafim, era um anjo de luz, um serafim. Não existia criatura mais bela do que Lúcifer. Mas esses anjos que foram criados de maneira perfeita, mas ainda não em graça, foram submetidos a uma prova. O livro do Apocalipse vai dizer: houve uma grande batalha no céu.
Miguel, que não era das primeiras classes dos anjos, contra Lúcifer, que era um serafim. O que Lúcifer falou para Deus? Eu não servirei. O que São Miguel falou para Deus e falou para Lúcifer? Quem como Deus? Não há ninguém como Deus. Não há ninguém. Segundo os escritores antigos, os teólogos, os padres do deserto, o pessoal da patrística, os padres da patrística, afirmam que esta prova que Deus colocou para os anjos, essa é a prova dos anjos. Para ver que eles eram aprovados para ir para a visão beatífica, para ser elevados à visão beatífica, para ser elevados à graça. É o seguinte, que nosso Senhor Jesus Cristo ia se encarnar no seio da bem-aventurada Virgem Maria e assumir a natureza humana, ou seja, carne e osso. Lúcifer, vendo aquilo, falou: eu não posso adorar Jesus, uma criatura tão frágil como o ser humano. Isso é uma hipótese teológica. Mas a maioria dos teólogos afirmam essa hipótese teológica como essa aprovação. O anjo, só para falar, os anjos, eles foram criados com as faculdades, tudo que eles precisam saber, eles já sabem de antemão. Por exemplo, eles sabem de tudo sobre o que o ser humano é, sobre suas faculdades, sobre todas as ciências. As ciências, Deus os criou, os anjos, com essa ciência de saber tudo. Então a decisão deles é uma decisão irreversível. Então os anjos que foram fiéis a Deus, Deus o elevou à graça. Então eles já não podem pecar, porque eles estão vendo Deus face a face. Os anjos que foram desobedientes, rebeldes, eles também não podem se arrepender, porque a decisão deles é para sempre. Porém, Deus colocou uma prova para nós seres humanos, lá no paraíso. E também nessa prova, nós não fomos aprovados. Estávamos em estado de graça, e agora Deus fala: você vai viver do suor do seu rosto, a consequência do pecado original. E Deus coloca uma prova para cada um de nós em particular, que estamos aqui. Então aquela foi a prova de Adão, o primeiro homem, e nós estamos manchados já com esse pecado. Então todos nós, Deus vai colocar ao longo da nossa vida prova. Vai permitir muitas vezes que o diabo venha nos tentar, vai permitir muitas vezes que o diabo nos faça mal, etc. Para quê? Deus está nos provando que a gente vai ser fiel e vai dizer sim. E essas pessoas que nós estamos rezando aqui nesse cemitério hoje, a gente espera ouvir um dia. E espero que essas almas ouçam ainda hoje: vinde a mim, bendito do meu Pai. Vinde a mim, porque vocês fizeram a vontade do meu Pai. Vocês foram fiéis aos mandamentos. Vocês amaram a Deus sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, ninguém em sã consciência quer ir para o inferno. Mas o caminho que leva ao céu é um caminho muitas vezes de renúncia, de mortificarmos a nossa carne, de mortificarmos a nossa vontade, de mortificarmos os nossos apetites carnais, de mortificarmos a nós mesmos e abraçar a vontade de Deus. Que possamos viver a palavra para um dia entrarmos no paraíso, com os santos, com os anjos, com Nossa Senhora,
e na presença de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, um só Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. E também por amor de nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é igualmente adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a remissão dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Podemos sentar. Estou mudando as pernas. Não, pode sentar um pouco. Eu estou assim, uma coisa que não está. Vou orar para explicar um pouco. Sancte Pater Onipotens Eterno Deus, anque Immaculata Ostia, com ergo indigno famulus tu elfritivi. Deu meu vivo et vero, por innumeráveis pecados, et ofessionibus e negligentes meis. Et pro onibus circunstantibus, sede pro onibus fidelibus Christianis, vivis aqui defunctis, utimique et illis proiscias, a salute viva et vita eterna. Amém. Deus, que humana substância dignate, mirabilite, condidistis, et mirabilis reformatis da nobis periuius aquae divini mysterio, Deus divinitatis et consortis qui humanitatis nostris, fiere dignatus et participsis. Iesu Christo, Filius tu, Domino nostro, qui tecum vive et reina, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amém. Offermus tibi Domini calicem salutaritu deprecantis clemência, ut conspecto divini maestatem tui, pro nostra nutotio mundi salute, qui adori suavitatis ascenda. Amém. In spiritu humilitatis et de animo contrito sustipiamo a te, Domini, et sic fiat sacrificium nostro in conspecto tui ordem, ut placia tibi, Domini Deus. Venia santificare Deus et verifica ob sacrificium tui. Sancto nomen preparato. Lavo as minhas mãos entre os inocentes e me aproximo do vosso altar, Senhor, para ouvir o cântico dos vossos louvores e proclamar todas as vossas maravilhas. Eu amo, Senhor, a beleza de vossa casa e o lugar onde reside a vossa glória. Não me deixei, ó Deus, perder a minha alma com os ímpios, nem a minha vida com os homens sanguinários. Em suas mãos se encontra iniquidade, sua direita está cheia de dádivas. Eu, porém, ando na inocência. Livrai-me, pois, e tende piedade de mim.
Meus pés estão firmes no caminho reto. Eu te bendigo, Senhor, nas assembleias dos justos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Suscite Sancta Trinitas, oblazione contigo, offeremus, memoria pasquale resurrezione et sessione Jesu Christi Domini nostri, et in honore beati Maria, sempre Virgine, et beati Oni Battiste, et Sanctorum Apostolorum Petro et Paulo, in nostori omnibus sanctorum utilis proistas, ad honori nobis autem, ad salutem, et illi pro nobis intercedere dignetum celis, forum memoria agimus in terris, periodo Christi Domini. Orate, frates. Vai, por favor. Orate, frates, meu vestre sacrifício aceitável, que fiat tempo Deu Pátria onipotente. Suscipiamo nome sacrifício de manus tuis, ad laude et gloria nome sui, ad titulatate quoque nostra totuisque, ecclesia sui sancti. Amém. Ó Deus de misericórdia, purificai no sangue de Cristo, pelo poder deste sacrifício, os pecados de nossos irmãos e irmãs falecidos, e concedei o pleno perdão do vosso amor, ao que lavastes nas águas do batismo, por Cristo nosso Senhor. Dominus vobiscum et com Spiritu tu, sussurcorda, habemus ad Domino, gracias hagamos Domo Deo nostro, digno é e justo és. Verio digno e justo és, equi et salutari nos tibi sempre, et ubique gracias ageris Domine Sancte Patria Onipotens Eterni Deus, qui unigenitum Filium tu, et Spiritus Sanctus, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius Trinitate substantiis, quoque eni de tua gracia, tua gloria, de revelante que credemos, oque de Filium tum, oque de Spiritus Sanctus, sine differentia discretionis sentimos. Ut confessione vera sempiternaque detietas, et persone propietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretu et qualitas, com laude angeli arcangeli, querubim, quoque ac serafim, e non cessa clamarem cordite una voce dicitis, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis ut cieli et in terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni in nomine Domini, Hosanna in excelsis. A vós, Pai clementíssimo, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, humildemente rogamos e pedimos, aceiteis e abençoeis estes dons, essas dádivas, estas santas oferendas ilibatas. Lembrai-vos, Senhor, de vossos servos e servas, e de todos os que aqui estão presentes, cuja fé e devoção conheceis, pelos quais nos oferecemos, ou eles nos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, pela redenção de suas almas, pela esperança de sua salvação e de sua conservação, e consagram suas dádivas a vós, Deus eterno, vivo e verdadeiro. Unidos na mesma comunhão, veneramos primeiramente a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhor nosso Jesus Cristo. E também São José, esposo da mesma Virgem Maria, e dos bem-aventurados apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago, João e Tomé, Tiago, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Simão, Itadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a todos os santos, por seus méritos e preces. Concedei-nos sejamos sempre fortalecidos com o socorro de vossa proteção, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Por isso vos rogamos, Senhor, aceiteis favoravelmente a homenagem e servidão que nós e toda a vossa igreja vos prestamos. Firmai os nossos dias em nossa paz, arrancai-nos da condenação eterna e colocai-nos entre os vossos eleitos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vos pedimos, ó Deus, que esta oferta
seja por nós em tudo abençoada, aprovada, ratificada, digna e aceitável aos nossos olhos, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de vosso diletíssimo Filho e Senhor nosso Jesus Cristo. Ele, na véspera de sua paixão, tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, e elevando os olhos ao céu para vós, ó Deus, seu Pai onipotente, dando-vos graças, benzeu. Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei